Boa tarde, pessoal. Bom, continuando aquela nossa discussão, o que nós havíamos falado? Que no contexto de energias renováveis, nós vamos tratar o problema de otimização da aquisição de energia por uma turbina eólica. Pois bem, nós temos aqui na lousa, ficará preservada a imagem da nossa turbina eólica. E veja, aqui ainda não é um vídeo para a gente atacar o problema em si. Por quê? Porque otimização da aquisição de energia, ou melhor, para a gente otimizar, para a gente maximizar a eficiência de aquisição da energia eólica, existem três problemas fundamentais, básicos. Claro que nós vamos ver aqui, não neste vídeo, mas no seguinte, os três problemas se resumem a um único. Mas não é por agora não. Mas existem três problemas a priori que nós precisamos tratar. Primeiro problema. Aqui eu tenho a minha turbina. E veja, olha a seguinte situação. Imagine que sobre essa turbina esteja incidindo uma rajada de vento pela lateral da turbina. Vejamos. Tá aqui a nossa rajada de vento na lateral. Repare o seguinte. Essa turbina, ela tem que se mover para a gente acionar depois o geração, quer dizer, me desculpem aqui, o gerador pela rotação do eixo, depois que a hélice rotacionar. Então, veja, esse vento incidindo de lado, se nós imaginarmos que ele pode estar incidindo de cima embaixo aqui, ele estaria incidindo aqui também. Deixa eu usar a mesma cor. Então estaria incidindo bem de lado. Repare o seguinte. Uma das lâminas da hélice, ou melhor, você pode chamar isso de pá. Uma das pás da hélice não está diretamente em contato com o vento. O vento até passa, mas passa raspando aqui. Não com contato bastante para girar as três por esforço sobre as três, mas somente, por exemplo, em uma ou no máximo duas delas. No caso aqui, perceba que efetivamente vai apenas sobre uma, para empurrar e conseguir girar o mecanismo. Então, o vento incidindo de lado não é uma situação ideal. A situação ideal para que esteja em contato com as três pás da hélice ao mesmo tempo é a situação, repare aqui comigo, que situação é essa? A ideal. Ideal, pelo menos para estar em contato com as três pás, é que o vento incida, ele vai ter que incidir de frente
bem incidindo perpendicular ao plano de rotação das pás, plano de rotação da hélice. Então, isso é uma situação ideal. Bom, mais pela questão de que haja interação bastante para que o empurrar da hélice ocorra através das 3 pás. Bom, então, veja. Se o vento estiver incidindo de lado, é interessante que exista um sistema de controle para dar uma guinada na sua turbina eólica. Se a hélice está girando neste plano e o vento incide de lado, um motor comandado por um controlador é desejável para ajustar, para virar a hélice, para que a incidência seja sobre o plano de rotação da hélice. Então, é desejável que exista um controle de guinada. Nós veremos aqui, é o que é desejável. Então, esse é um dos problemas para você otimizar a captação de energia eólica. Pois bem, então aqui é isso daqui mesmo. Repare, é desejável essa caixa aqui com o eixo que contém a hélice é chamada de nacelle. Essa nacelle, você tem uma torre vertical. A nacelle pode girar em relação à torre da turbina. Então aqui eu estou indicando que vai ter que girar em torno da torre para você virar para o lado certo. Claro que se o vento incidir de lado, você vai ter que girar, no sentido oposto ao sentido que eu indiquei de início, ao sentido por essa indicação de rotação marrom. Então isso aqui é só para mostrar isso. É legal nós termos, então, é necessário para ajuste da captação ótima de energia eólica, é fundamental você resolver o problema de controle de guinada. Guinada, entenda por guinada o giro, o grau de liberdade, pelo menos, em torno da torre da nacelle, essa caixa que contém o eixo, em torno da torre da turbina. Então é fundamental resolver o problema de controle de guinada. Esse é o primeiro problema. Para que se cumpra a otimização. Ok. Para além disso, vejamos o segundo problema. Há outros problemas que você tem que resolver para atender, para cumprir a otimização. O segundo problema
Eu tô me adiantando? Ainda não. Vamos lá. Segundo problema. Ao que ele diz respeito? Diz respeito, pessoal, à rotação de cada pá em torno do eixo do seu maior comprimento, o eixo de maior comprimento da própria pá. Nós chamamos isso, eu vou explicar por quê, de controle. Tá em laranja, vamos preservar as cores. Eu chamo de, é um segundo problema. Diz respeito ao controle de arfagem. Olha só, controle de arfagem das pás. Da hélice. Veja, eu estou chamando de pás. Há quem chame de lâminas, mas enfim. Vou até destacar o elemento que eu estou chamando de pá. Esse elemento aqui. Cada elemento desse aqui é uma pá. E olha aqui que eu indiquei aqui. Eu indiquei que essas pás devem ter motores aqui ligados a um controlador que permita a pá girar em torno do seu próprio eixo. Olha essa segunda pá girando em torno do seu próprio eixo e esta daqui também. Por qual razão? Repare. Admitindo que você resolveu o controle de guinada lá da lousa anterior, imagine você tem vento incidindo aqui. Você tem vento incidindo aqui. Em todo canto aqui. Aqui é o seguinte. Veja. Quando você tem um corpo, eu vou ter que desenhar agora um corpo. Quando você tem um sólido sujeito, imagina ter um fluido escoando sobre o sólido. Tá escoando e passa pelo sólido aqui. Eu tenho um fluido aqui, acaba passando, passa por baixo dele também. Enfim, uma interação fluido-estrutura. Aqui é o seguinte. Você tem, imagina que esse sólido também, ele está se movendo. Ele está se movendo, o sólido se move contra o escoamento. Veja, aqui tem regiões de baixa e alta pressão. Existe atrito viscoso, mas existe na interação fluido-estrutura, existe a força de arrasto, é contra o movimento do sólido, é a força que o fluido exerce sobre o sólido, mas contra o movimento. Se a velocidade do sólido está para lá, do centro de massa do sólido, eu tô indicando que está só transladando o sólido. Todos os pontos estão com vetor velocidade na mesma direção e sentido. Não está girando, não. A força de arrasto que o fluido
exerce sobre o sólido é contrária. A velocidade. Mas existe uma componente que é a força de sustentação. É resultante da interação fluido-estrutura. Você considera uma componente ali que se opõe normalmente à gravidade, que se contrapõe à gravidade. Então veja, o contato do fluido com o corpo sólido dá atrito viscoso, dá força de arrasto e dá sustentação. Na aeronave, por exemplo, aquilo que faz a aeronave decolar, vencer a gravidade para ganhar velocidade na vertical, é a força de sustentação. E veja, a componente de sustentação é a força que faz com que a hélice da turbina gire, de fato. Então, veja, depois a gente vai ver, isso se traduzirá num torque aerodinâmico, que o torque aerodinâmico efetivo para ganhar rotação ali acaba sendo devido à força de sustentação. Mas enfim, houve uma digressão aqui, vamos voltar. Por que é interessante a pá da hélice girar em torno do seu eixo de maior comprimento? Porque se eu mudo a área que está voltada para o escoamento do fluido, se eu modifico isso, eu acabo mudando o jeito que esses esforços aerodinâmicos vão se manifestar. A intensidade deles depende da orientação do sólido em relação ao campo de velocidades do fluido. Ao campo de velocidades do fluido. Isso é fundamental. Ou seja, a orientação da corrente do escoamento em relação ao sólido importa para a manifestação desses esforços aerodinâmicos. Por exemplo, se você vai ter mais ou menos sustentação para mudar a rotação ali da hélice, tem a ver do quanto do jeito que a superfície da pá está orientada em relação ao escoamento. É basicamente isso. Então, isso daqui importa. É o segundo problema. Influencia na eficiência de captação, tradução da energia cinética dos ventos em energia cinética de rotação da hélice. Então aqui é um segundo problema dentro da otimização. Agora veja. Mais um café. Bom, e aí, pessoal, eu vou ao terceiro problema. Bom, veja, a hélice passa um certo ΔT, ela está girando. Imagina, tem vento incidindo. De novo aqui. Temos vento incidindo aqui.
Mas, bom, veja, até pelo vento incidindo, ela pode estar girando, rotacionando em torno do seu eixo. Vamos desenhar isso daqui. Então, cadê o eixo aqui? Em torno do seu eixo. Aqui em torno do eixo que passa lá. É em torno desse eixo aqui. Então, o sistema está girando, pessoal. Vamos desenhar aqui. A hélice está girando aqui. Com ômega. Módulo da velocidade angular da hélice em torno de um eixo passante, em torno do eixo aonde está acoplada essa hélice. Aqui eu estou desconsiderando a guinada, não estou considerando o sistema girando em torno da torre, não. Então veja, nesse caso, e veja, eu tenho o fluido, ele tem um certo... Imagina que todo fluido tem um campo de velocidades homogêneo, nem está variando ao longo do espaço. É uma idealização, é uma simplificação, chega a ser um reducionismo, mas vamos ser reducionistas aqui por simplificação de modelo. Então eu tenho o módulo da velocidade do fluido. E aqui eu tenho a rotação da hélice. E aqui é o seguinte. Existe na transmissão, nós discutiremos isso melhor na próxima aula, da energia eólica. Vamos lá, vem comigo. Olha só. Da energia eólica. Para você converter isso em energia cinética de rotação da hélice, olha só. Para você vai ter uma conversão de energia para a energia cinética do vento se traduzir em energia cinética de rotação da hélice. Rotação da hélice. Nós medimos a eficiência dessa conversão através de um coeficiente chamado de coeficiente de potência, CP. Esse coeficiente de potência, nós veremos já, ele é função. Ele é uma função da velocidade do fluido e é função também da rotação. Da hélice. Em um modelo simplificado. Eu vou deixar isso bem claro. Na realidade, ele não é função só disso, não. Ele dependerá também. Veja. Além de depender da velocidade com que o fluido está vindo e da rotação da hélice, vai depender das características do perfil aerodinâmico das pás da hélice. Vai depender ali da geometria, das propriedades aerodinâmicas da sua hélice também. Notadamente, uma quantidade em aerodinâmica, o pessoal estuda, chamado ângulo de ataque, que nós não vamos ver aqui. Mas, em modelos simplificados,
nós ignoramos isso e vemos em modelos simplificados, depende da rotação da hélice e da velocidade do fluido. E veja, esse CP nós podemos atingir, ele é uma medida de eficiência, então é interessante atingir um CP máximo. Nós queremos atingir um CP máximo. Um ponto de máximo dessa função tem a ver com os argumentos dela. Tem a ver de eu achar uma relação, eu achar um ponto de valores, velocidade de escoamento e rotação, que me deem um CP máximo. Então veja, nesse sentido, o vento, você não vai controlar o vento. Não é uma variável controlável o vento. Mas a rotação aqui da hélice, você pode, por exemplo, instalar um motor para ele ligar, em alguns momentos, fazer uns ajustes de rotação. Se ele fizer uns ajustes certos via sistema de controle, ajuste certo na rotação, pode ser que o CP atinja um CP máximo. Você chegue na máxima eficiência. Olha que interessante. Então, esse terceiro problema que compõe o problema da otimização é o problema do controle de rotação da hélice. Olha que coisa curiosa, interessante. E aqui, pessoal, vejamos uma outra questão. Veja. O problema da otimização de captação de energia eólica, ou melhor, você pode chamar isso de problema de eficiência de conversão da energia eólica em energia cinética de rotação da hélice. Esse problema, ele se traduz em três na realidade. Primeiro, o problema de controle da guinada. Segundo, problema de controle de arfagem. Terceiro, o problema de controle da rotação da hélice. Olha só que curioso. E veja, cada um desses problemas é um problema extenso. Nós não vamos aqui atacar todos os três. No futuro, nós veremos o desenvolvimento do problema de controle total, resolvendo a otimização completa em uma tacada só, mas não é para agora.
nós vamos fazer um problema muito mais simples. Nós vamos abordar aqui separadamente o problema de rotação da hélice. Nós vamos assumir daqui por diante que esses dois outros problemas, eles foram já resolvidos. Nós precisamos só de ajustes na rotação. Olhando dados do coeficiente de potência que eu mencionei aqui, sem explicar para vocês, mas que abordaremos agora nos próximos vídeos. Só esse problema. Acabará que a otimização se desdobrará agora só no problema de rotação da hélice. Na verdade, controle de rotação da hélice. Bom, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!